Olá, me chamo Kleber. Sou integrante da equipe 1 da turma de Ecologia Geral. A equipe também é composta por Anderson, Aline e Amon. O tema escolhido foi Degradação do solo pela monocultura de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar está presente na vida de cada um de nós, seja no etanol utilizado para a combustão dos motores automotivos, no açúcar usado nas receitas de sua avó, em destilado como a cachaça, vodka e o tão apreciado uísque. Com o atual cenário na saúde, a pandemia do coronavírus, Covid-19, seguindo orientações dos órgãos competentes, que recomenda a utilização de álcool 70, outro derivado da cana-de-açúcar. Já falando da importância econômica para o país, a cana-de-açúcar por mais de 500 anos movimenta a economia brasileira. O setor sucroalcooleiro é responsável por 2% do PIB, Produto Interno Bruto, nacional, com a produção e exportação de seus derivados. Em 1520, o início da indústria açucareira no Brasil se deu em meados do século XIV, início do período colonial. Em 1975, criação do Proálcool, para atender à demanda do mercado sobre o combustível automotivo. Em 2018, o Brasil é responsável por 61,8% das exportações mundiais de açúcar. Já as projeções, o país pode chegar a representar 45% das exportações mundiais de cana-de-açúcar até 2025. Impactos: desmatamento. Devido à fertilidade do solo e às condições climáticas favoráveis e à demanda no exterior, a cana começou a ser produzida em grande escala e, para isso, era preciso de espaço para o cultivo. O espaço foi aberto através da derrubada de mata nativa, o desmatamento. No bioma de Mata Atlântica, iniciou-se o cultivo. Restam-se apenas 12% de sua área original. Vale ressaltar que a exploração do pau-brasil também foi responsável pelo desmatamento, e esse processo se estende até os dias de hoje. Além dos problemas de perda de biodiversidade, desaparecimento de fauna e flora nativa e retiradas de cobertura vegetal, com isso é empregado um grande dano ao solo, uma vez que, para o cultivo de uma monocultura, o solo fica exposto aos mais diversos intempéries, facilitando assim os processos de erosão e perda de nutrientes. Queimadas. Primordialmente, a técnica mais empregada durante a colheita da cana era a queima da produção, para que, posteriormente, trabalhadores cortassem as plantas e elas fossem transportadas às usinas e engenhos. Essa técnica ainda é empregada em algumas regiões, muito comumente vista na região do Nordeste. O grande problema ambiental é que, além da queima favorecer a liberação de gases poluentes e prejudiciais à saúde, a queima retira a umidade do solo, reduz a taxa de infiltração, o que facilita a compactação, matando os micro-organismos e a vida do solo, que é responsável por inúmeras atividades biológicas para a manutenção da vida e favorece também a lixiviação. A curto prazo, o solo coberto pelas cinzas dá para se ter um aumento de fertilidade, já que essas cinzas são ricas em diversos nutrientes, como cálcio, magnésio, nitrogênio, potássio e entre outros. Mas com a chegada das chuvas, esses nutrientes presentes são lixiviados. Esses processos levam o solo a um estado de exaustão, onde ele não consegue mais oferecer os nutrientes e as condições necessárias para que a cana possa se desenvolver de uma maneira saudável. Nesse cenário, o surgimento de pragas se torna ainda mais comum. A broca da cana e o bico da cana-de-açúcar, que são esses animais que vocês estão vendo aí nas imagens, são bastante comuns no dia a dia dos produtores, e o combate a eles é feito majoritariamente a partir do uso de agrotóxicos. Esses produtos podem ser até benéficos em partes da agricultura, mas um solo que é exposto frequentemente ao uso de químicos tende a, com o tempo, perder sua fertilidade, se tornar cada vez mais frágil, mais ácido, gerar a morte de micorrizas, devastar a sua biodiversidade e entre outros danos que são causados. O solo tem uma facilidade enorme de absorver esses produtos e de ser contaminado. A contaminação pode ser feita através da aplicação direta nas plantas
o uso da água contaminada através do descarte incorreto das embalagens. O uso de defensivos químicos por si só já é prejudicial, mas o que vem acontecendo muito comumente é que as pessoas estão aplicando esses produtos sem a prescrição e acompanhamento de um profissional capacitado, o que aumenta ainda mais a chance de o potencial destrutivo do uso desses produtos. E diante de todo esse cenário, a gente começa a se questionar, mesmo com todos os danos ambientais e a potencialidade de prejuízos econômicos e produtivos, por que a monocultura ainda é uma prática amplamente usada no cultivo da cana-de-açúcar? Para esse tipo de pergunta, a gente até pode estipular uma resposta, mas a gente não tem embasamento necessário suficiente para dar uma certeza. Então, por isso, a gente vai recorrer à entrevista com um profissional da área, que, devido à sua formação técnica e às suas experiências, pode dar uma resposta muito melhor. A gente no documentário também vai recorrer ao uso de imagens que vão ser retiradas da internet por questão de qualidade e mais facilidade de captação. Mas a gente também vai tentar captar algumas imagens e para deixar o trabalho ainda mais rico. Bom, pessoal, vou falar aqui a respeito da importância de preservar o solo. Temos aqui nessa imagem um esquema que nos mostra as funções de solo. Temos o solo como uma base de infraestrutura humana, temos solo como habitat para os organismos, temos solo como um sequestrador de carbono. Então, todas essas funções, elas fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Aqui temos as raízes da soqueira da cana-de-açúcar no perfil do solo. Um exemplo, de umas raízes confinadas. Temos aqui uma tabela que nos mostra a densidade do solo em consideração ao crescimento das raízes. Então vimos que, na medida que a densidade do solo ela aumenta, o crescimento das raízes elas diminuem. Então na imagem, as raízes confinadas ela apresenta uma grande compactação do solo, não permitindo o desenvolvimento das raízes. Nosso objetivo maior na monocultura da cana-de-açúcar era apontar as problemáticas, como essas problemáticas se apresentam no nosso dia a dia, apresentar as soluções, mostrar que com o manejo correto é possível produzir sem gerar mais danos, difundir as informações e conhecimento para o maior número de pessoas. Como futuros engenheiros agrônomos, o nosso dever, como mão de obra capacidade, é oferecer à sociedade alternativas viáveis e sustentáveis para solucionar esses impactos, tanto economicamente, produtivamente e ecologicamente. Todos os impactos apresentados no documentário geram danos para todo um ecossistema. E é por isso que em nosso documentário, além de apresentar todas essas implicações causadas pela monocultura da cana-de-açúcar, também buscaremos ao máximo mostrar que existem soluções para esses problemas. E hoje já tem um bom exemplo no Brasil. Como, por exemplo, o uso de adubação verde, o terraceamento, curva de nível. Essas conservações ela diminuem a erosão e lixiviação. A cobertura vegetal do solo ela mantém a umidade do solo e evita a compactação, prevenindo a erosão. Temos também de importância a rotação de cultura, que promove a reposição dos nutrientes. Algumas espécies ela pode até decompactar o solo, promove a diversidade biológica. Temos a parte de mecanização, que soluciona problemas das queimadas, mas que pode compactar o solo. Portanto, também é preciso o uso de outras técnicas integradas. O manejo das pragas é para aquelas pragas que ainda não têm uma solução, e é necessário que se invista em pesquisa e inovação. O manejo consciente do solo deve ser uma preocupação em todas as fases de produção. O solo conservado significa produção crescente, equilíbrio natural e a sustentabilidade dos ecossistemas. E é justamente essa mensagem que queremos transmitir através desse documentário. Obrigado pela atenção.